E aí galera, aqui quem fala é o Batman. Nesse vídeo educativo de hoje estou trazendo um resumão completo do anime Aoharu X Machi Negon. Caso você curta esse vídeo, não esqueça de deixar o like e assistir esse vídeo aqui até o fim, beleza? Interagir com o vídeo é muito importante para mostrar ao YouTube que você não é um maldito robô. Bom, no campo da escola, um grupo de estudantes malignos estavam intimidando um outro estudante, pedindo dinheiro do almoço dele. De repente, um garoto chamado Hotaru pulou do terceiro andar e aterrissou na frente dos bandidos. Ele declarou que não perdoaria essas ações malignas. No entanto, ao invés de avançarem para cima dele, os batedores de carteira meio que pedem desculpa e vão embora. No entanto, assim que o Hotaru se virou, eles correram para atacá-lo por trás. Em um piscar de olhos, o Hotaru lutou e jogou um dos delinquentes no chão. Até que, do nada, a Kanai apareceu de repente por trás e tocou gentilmente nos peitos dele. Ela então pergunta o porquê da Hotaru não está usando um sutiã. A Kanai então persegue o Hotaru e declara que deve obrigá-la a usar uma saia hoje. Acontece que o presidente do conselho estudantil, o Hotaru, é do sexo feminino e gosta de usar o uniforme estudantil masculino. Depois da escola, finalmente chega o momento da Hotaru viver de forma independente. Querendo viver longe de sua família, ela se muda para um complexo de apartamentos e fica curiosa para saber como são as pessoas que moram lá. Chegando perto do seu quarto, a Hotaru viu um homem encostado na porta. Ele estava flertando com uma garota e dizendo coisas grosseiras ao telefone. A Hotaru não conseguiu mais se conter e correu para a frente dele para lhe dar um soco. Mas o homem de alguma forma conseguiu se esquivar do ataque rápido da Hotaru. O homem não estava nem um pouco com medo desse soco e achou que o Hotaru estava querendo se divertir com ele. Ele se apresentou como Masamune, um morador do quarto 203, sendo ele o vizinho de quarto da Hotaru. Nesse momento, o instinto superior da Hotaru lhe disse que ela precisava ficar longe desse cara. No entanto, quando ela o ignorou e abriu a porta para entrar, de repente ela descobriu uma pistola deixada cair pelo Masamune. Mesmo tendo seu objeto de matança revelado, o Masamune estava muito calmo. Ele pegou sua arma e tocou gentilmente nos lábios do Hotaru e pediu para que ele ficasse quieto, e saiu. A Hotaru contou essa história para a Kanai. Então a sua amiga lhe disse que ela tinha um favor a pedir. Ela pede para que a Hotaru compre comida para ela. Logo em seguida, ela explica que foi enganado por um cara muito gostoso no outro dia, e por conta disso agora ela não tem mais dinheiro nenhum para gastar. Ao ouvir isso, a Hotaru ficou furiosa e perguntou a Kanai onde esse cara estava. A Hotaru seguiu o endereço que a Kanai lhe deu e acabou indo parar em um certo clube para encontrar um cara gostoso que enganou sua amiga. Lá ela encontrou o Masamune novamente. Ele trabalha como um anfitrião aqui e também foi ele quem roubou o dinheiro da Kanai. Assim que a Hotaru soube disso, ela imediatamente correu para ameaçá-lo com um soco. O Masamune não entende o que está acontecendo, mas se esse garoto quer competir, ele tem outro jeito para resolver isso, que é usando armas. Embora sua arma seja apenas de brinquedo, ela é bastante semelhante a uma arma de verdade. No entanto, as balas disparadas são balas de plástico. Os caras chamam de plástico no anime, mas deve ser bala de airsoft, mano. Não machuca, mas se pegar no olho fica cego. Mentira, talvez machuque um pouquinho sim. Essa arma aí é usada para jogos de sobrevivência, e embora as balas de todos os jogadores sejam falsas, a sensação que o jogador tem é real. No fim, esse é apenas mais um esporte em que todas as idades podem praticar juntas. E se a Hotaru vencer, o Masamune prometeu fazer tudo o que ela pedir. Entretanto, se a Hotaru perder, ela pertencerá ao Masamune. A Hotaru aceita participar desse jogo, e como ela é uma jogadora nova, o Masamune promete usar apenas uma bala contra ela. A arena principal é o salão do clube, então a Hotaru disparou primeiro, mas o Masamune se esquivou facilmente da bala. Acontece que um anfitrião deve capturar o menor movimento de cada cliente e agir rapidamente, sem hesitação. A Hotaru se escondeu atrás da parede e de repente saiu correndo. Ela pisou nos móveis e se aproximou do Masamune. A arma dela foi finalmente apontada para o peito do Masamune. No entanto, a arma de Hotaru estava sem balas. Aproveitando a oportunidade, o Masamune terminou a partida, e a Hotaru então descobriu a verdade. A Kanai tinha vindo voluntariamente a esse clube para conhecer o Masamune e gastou todo o seu dinheiro em comida e serviços aqui. Portanto, a Hotaru entendeu tudo errado. Agora o Masamune finalmente consegue conquistar a Hotaru, e ele quer que ela entre para o seu clube de armas de brinquedo. No entanto, o Masamune ainda não sabe que a Hotaru é uma garota. Ele propõe que toda vez que a Hotaru vencer um jogo de airsoft, ele irá considerar isso como um pagamento pelos custos do concerto do clube. Não tendo outra escolha, a Hotaru teve que aceitar a proposta do Masamune. Na manhã seguinte, o Masamune acordou a Hotaru às 5 horas. Ele disse que a equipe de armas de brinquedo tinha uma reunião hoje, então ele lhe daria uma carona. No local em que eles chegaram, havia um campo de batalha preparado para batalhas simuladas. Lá existem muitos participantes.
incluindo a arma de brinquedo do Masamune. Nesse lugar, o Masamune ameaça Hotaru, dizendo que se ele não participar, ele nunca poderá pagar suas dívidas. E nesse dia aí, a batalha de armas de brinquedo será disputada por 3 equipes. Dito isso, o Masamune tira a camisa da Hotaru e diz que ele precisa se trocar, pois ele não pode lutar de pijama. Então, a Hotaru deu um soco direto no rosto do Masamune e o xingou de pervertido, o que deixou o Masamune sem entender nada, pois ele acredita que a Hotaru é um garoto. Depois que a Hotaru terminou de trocar de roupas, um rapaz ficou surpreso ao ver a Hotaru saindo do banheiro feminino. A Hotaru explica rapidamente que é um garoto, e esse rapaz simpatiza com as ações da Hotaru, e diz que às vezes ele também entra escondido no banheiro feminino para cometer certos atos ilícitos. No entanto, quando ele viu a faixa no braço da Hotaru, ele imediatamente repreendeu a Hotaru por ser pervertida, mesmo que ele também fosse um completo pervertido. Depois disso, Masamune encontrou a Hotaru, e acontece que nas últimas meia hora, ela estava sentada deprimida em um canto por conta do choque recente. O Masamune então arrastou até um outro membro competidor. Ele derrubou sozinho 3 adversários. Além disso, ele disparou apenas 3 balas. No entanto, a Hotaru ficou surpresa ao saber que ele era o pervertido que ela conheceu antes. O Masamune apresenta a Hotaru ao Toro e diz que ele é o seu novo companheiro de equipe a partir de agora. O Toro é um artista de mangá bastante famoso, e ao invés de se apresentar, ele puxa o Masamune para um canto e rapidamente pergunta por que ele adicionou mais pessoas à equipe. O Masamune então disse que ele gostou do novo membro, por isso ele o convidou. Obviamente, o Toro não ficou muito satisfeito com isso, mas ele foi obrigado a aceitar. Os dois então voltam para a partida, e a segunda rodada é para jogar o jogo Capture a Bandeira. Eles vencem se conseguirem apertar o botão da bandeira antes da equipe adversária. No entanto, uma equipe também pode vencer aniquilando seu inimigo. O resultado é diretamente influenciado por quem você coloca no comando do ataque e da defesa. Em outras palavras, na captura da bandeira, o trabalho em equipe é crucial. O Toro sugeriu que ele e a Hotaru trabalhassem em dupla, para se infiltrar no território inimigo, e o Toro está confiante de que a Hotaru lhe dará uma boa cobertura, e o guardião da bandeira da equipe será o Masamune. A partida de captura a bandeira entre os dois grupos começa, e o Toro não fez o que ele disse inicialmente, ou seja, em vez de apoiar a Hotaru, ele voltou para defender com o Masamune. Ele não tinha intenção de ser amigo da Hotaru desde o início. Com raiva, o Masamune diz para o Toro como é assustador ser deixado para trás em um território inimigo, e diz que ele precisa entender isso e deixar de ser um babaca idiota. No entanto, acontece que o Toro não quer compartilhar o Masamune com ninguém. O Toro foi até a Hotaru e descobriu que ela não havia sido atingida por nenhuma bala, embora a equipe inimiga estivesse a atacando continuamente. De repente, o Toro percebeu que o que ele fez não é diferente do que os valentões costumavam fazer com ele quando eles o intimidavam e o isolavam na escola. Após refletir sobre isso, o Toro se reúne com a Hotaru, e depois de ouvi-lo confessar tudo que fez de errado, a Hotaru respondeu dizendo que o Toro não era realmente mau. Caso contrário, ele não teria vindo aqui para ajudar e confessar seus pecados. Quando ele descobriu que a Hotaru queria ser amiga dele e que havia alguém além do Masamune que queria ser amigo dele, o Toro imediatamente mudou sua atitude e aconselhou a Hotaru a ir buscar a bandeira, deixando a questão de conter o inimigo para ele e o Masamune resolverem. A Hotaru correu direto para o inimigo defensor. Com cuidado, ela se afastou e derrubou a sua arma, e depois o eliminou. A vitória então foi declarada depois que a Hotaru capturou a bandeira do adversário. No fim, o Toro deu a Hotaru um livro de mangá que ele mesmo desenhou, como uma forma de compensar pelo incidente ruim de antes. No entanto, como se tratava de um mangá para maiores de 22 anos, a Hotaru não hesitou e o jogou no lixo. Após essa partida recente, a Hotaru percebeu que a vida não é assim tão ruim. No dia seguinte, o Toro já estava esperando por Hotaru em frente ao portão da escola. E assim que ele viu a Hotaru, ele apresentou o seu último mangá. Sem hesitar, a Hotaru lhe deu um soco. E o Toro perguntou a Hotaru se ela estava com raiva porque ela estava demonstrando aí que não queria mais jogar Airsoft com eles. Nesse momento, Masamune disse que a Hotaru já havia pago todas as suas dívidas, o que acabou a surpreendendo. No entanto, o Toro acha que o Masamune pagou tudo por ela, para que ele não tivesse mais que ser obrigado a jogar aquele jogo. No entanto, o Toro percebeu que a Hotaru estava sempre cheia de vitalidade quando jogava Airsoft, e agora, respondendo à pergunta do Toro, a Hotaru disse que simplesmente voltou à sua vida normal e que nada havia mudado. Se tiver que jogar Airsoft, ela vai jogar. Mas o Toro diz que agora que ela experimentou o campo de batalha, ela não poderá mais voltar à vida normal, e que com o passar do tempo, ela vai querer enfrentar adversários ainda mais fortes. Em resposta, a Hotaru explica que a sua força física serve para destruir o mal, não para satisfazer suas próprias ambições. Depois da escola, Hotaru voltou para casa e ficou se perguntando o que ela realmente queria de sua vida. E inesperadamente, ela recebeu uma carta da morte do Toro, o que era ainda mais estranho, pois a carta informava que ele estava no quarto 204. Lá, ela descobriu que haviam muitas armas no quarto do Toro, e ver essas armas trouxe de volta suas lembranças de estar no campo de batalha de Airsoft. O Toro aparece de repente e pergunta o que ela está fazendo no quarto dele. O Masamune também aparece e diz que sabia que isso ia acontecer. Ele foi se encontrar com o Toro para a próxima reunião regular, mas ele não imaginava que a Hotaru fosse tão viciada em Airsoft. Ele mais uma vez diz que a Hotaru é muito bem-vinda na equipe deles. Dito isso, o Masamune
Masamune perguntou a Hotaru se ela queria sua própria arma. E é nesse momento que nenhum ser humano responde que não, todo mundo quer arma. No dia seguinte, o Masamune pediu ao Toro que levasse a Hotaru para comprar uma arma de brinquedo. O Toro disse que se ela quiser ser o número 1 do Japão em Airsoft, o certo é que ela tenha sua própria arma. E a carta que a Hotaru havia recebido antes era uma carta provocativa para um torneio entre equipes especiais. A equipe vencedora receberá 1 milhão de ienes. Em outras palavras, trata-se de uma reunião dos guerreiros mais talentosos e selecionados de todo o Japão. O Toro deixa a Hotaru para ir comprar mangá. E quando a Hotaru foi a uma loja de armas, ela conheceu um rapaz bonito que se ofereceu para guiá-la na compra de coisas. Ele se apresenta como Nagamasa e aconselha a Hotaru sobre as armas. Depois de um tempo de seleção, ele descobriu a arma que mais se adequava para a Hotaru. No entanto, seu preço é bastante alto, cerca de 55 mil ienes. A Hotaru não tinha dinheiro para comprá-la. No entanto, depois que o chefe soube que a Hotaru havia sido apresentada pelo Masamune, ele disse a Hotaru para ir com ele. Ele vai testar a Hotaru para saber se essa é ou não é a arma certa para ela. Depois que eles entraram, o Toro chega e o Nagamasa vai lá e derruba o Toro. Acontece que ele é o oponente da equipe deles no próximo torneio, e por isso esse tratamento tão romântico. Bem perto dali, o chefe dá a Hotaru a arma que mais combina com ela, e em 5 minutos, ele estará correndo pela sala de treinamentos sem uma arma, e a missão da Hotaru é atingi-lo. Se ela ficar sem munição ou não conseguir derrotá-lo em 5 minutos, ela perde. No entanto, se ela vencer, a arma pertencerá a ela, totalmente de graça. Durante essa pequena disputa, a Hotaru descobriu que o chefe tinha o plano de chegar por trás dela, e então ela imediatamente disparou continuamente. Acontece que ela pode disparar a uma velocidade ultra rápida de 25 tiros por segundo. Isso deixou a Hotaru muito animada, e ela queria muito essa arma. No entanto, o chefe riu com um desdém, pensando que com essa habilidade, a Hotaru não conseguiria viver mais do que alguns segundos em uma luta real. De repente, ele sentiu a terrível intenção assassina da Hotaru, e embora os disparos da Hotaru não fossem precisos, ela conseguiu encontrar a localização dele com facilidade. Agora faltam apenas 1 minuto, e o chefe acredita que se a Hotaru não perceber o ponto fraco da arma, ela perderá. Mas ela descobre que o ponto fraco da arma é que as balas se esgotam muito rapidamente, e ela percebe que o chefe quer é induzi-la a gastar todas as balas. Nesse exato momento, ele está atrás da parede, e a Hotaru tem apenas 1 minuto para vencer. E a essa altura do jogo, mesmo que a Hotaru corresse direto para ele, ela ainda não conseguiria alcançá-lo. No entanto, o que o chefe não esperava era que esse garoto seria imprudente ao ponto de pular o muro e avançar em direção a ele, sorrindo como um louco. Mal sabe o chefe que, na verdade, o tal do Hotaru é uma mulher. Ao ser pressionado, o chefe entrou em pânico e sacou sua arma para atirar de volta. Desse jeito, ele quebrou as regras que ele mesmo inventou. Então ele perdeu e a Hotaru ganhou. Como prometido, ele deu a arma para Hotaru. E no dia seguinte, o Masamune e o Toro levaram a Hotaru para treinar tiro. A Hotaru parecia muito feliz, porque era a primeira vez que ela participava de um jogo com sua própria arma. No entanto, as coisas aconteceram de forma inesperada, pois em menos de 1 minuto após o início do jogo, a Hotaru foi baleada. O Masamune e o Toro aconselharam a Hotaru a não confiar demais em seus instintos, pois ela sempre atira de forma descontrolada e erra o alvo. O Toro disse sem enrolar muito que a Hotaru não conseguia vencer o torneio de 1 milhão de ienes nesse nível, e o Masamune pediu a Hotaru para que seguisse suas ordens, reforçando sua fala de que ela não deve ser arrogante e não sair fazendo o que ela quiser. Os três começam a discutir, e o Masamune empurra a Hotaru para outra equipe, e pediu para que eles cuidassem dela. Em outras palavras, a Hotaru foi expulsa da equipe do Masamune. Desta vez, a equipe vermelha foi dividida em 2 grupos. O grupo A capturou a bandeira, enquanto o B ficou para protegê-la. A Hotaru estava afetada com tudo, e se sentou um pouco para pensar no que fazer. Então a capitã Sagara se aproximou e perguntou o que a Hotaru havia feito para deixar o Masamune tão irritado. Depois de lhe contar tudo, a Hotaru disse que havia se tornado arrogante sem perceber, e disse que queria lutar ao lado deles como companheiros da mesma força. Após ouvir tudo, a Sagara leva a Hotaru para ver como o Masamune e o Toro lidam com outros jogadores. O Masamune agora estava observando seus companheiros de equipe e ajudando-os. A Sagara, da equipe vermelha, disse que quando soube que ele era o anfitrião, ela não ficou muito surpresa. O anfitrião observa como os clientes reagem e depois conversa com eles. Sua capacidade de observar e compreender todo o campo de jogo é seu talento de liderança, sem mencionar que o Masamune está sempre protegido atrás dele pelo atirador de elite. A Sagara disse que durante o intervalo, ela também ouviu a conversa do Toro e do Masamune. O Masamune disse que estava apenas tentando explorar o potencial da Hotaru, e que dessa forma ela seria muito mais feliz jogando. E foi nesse momento que a Hotaru percebeu que ela apenas conseguia correr às cegas, e que durante uma batalha real ela não conseguia enxergar nada, uma analogia um tanto profunda. Mas mesmo assim ela se achou demais, e não aceitou os conselhos dos seus amigos. A Hotaru então retornou e se curvou para se desculpar com seus 2 colegas de equipe. Ela implorou para que eles a deixassem a ser sua companheira novamente. Em resposta, o Masamune e o Toro disseram que estão dispostos a esquecer tudo para deixá-la voltar à equipe novamente, dizendo que é muito bom poder ter a Hotaru como companheira novamente. E é depois desses acontecimentos que a Hotaru descobre uma verdade muito sinistra sobre os 2 garotos. A equipe deles não permite a participação de mulheres, e ela só é bem-vinda no grupo deles por eles pensarem que ela é um homem. Hoje a equipe deles fará uma sessão
sessão de treinamento em sua própria residência, e para não afetar os vizinhos, o Masamune decidiu usar uma pistola de água. Ao ver o touro parecendo cansado, o Masamune começou a tirar sarro da cara dele. Imediatamente, o touro exigiu uma partida de 2 contra 1. Enquanto isso, a Hotaru ainda está bastante assustada, porque se os dois descobrirem que ela é uma garota, ela não poderá mais jogar Airsoft nessa equipe. E bom, a regra da partida que eles estão prestes a fazer é que se você for atingido pela água da arma, você perde. Simples. Eles também dizem que no próximo torneio haverá uma nova regra que permitirá ataques físicos aos adversários. E embora geralmente seja ilegal atacar fisicamente um oponente, pois isso geralmente só acaba aumentando os conflitos, dessa vez o torneio vai permitir se houverem um acordo entre as duas equipes. Enquanto jogava com armas de água, o touro disse que a equipe dele já teve uma garota antes. Ela jogou muito bem e também não se machucou. No entanto, a maneira como seus inimigos a matavam parecia muito bárbara. E isso aconteceu bem diante dos olhos do Masamune, e ele não pôde fazer nada. Depois desses acontecimentos, a garota acabou deixando a equipe e o Masamune acabou ficando muito magoado. E a pessoa que encurralou essa garota também estará presente no torneio que vale 1 milhão de ienes. Depois de ouvir tudo isso, a Hotaru acha que ela não merece estar na mesma equipe que o Masamune, e por isso ela planeja contar toda a verdade. Foi nesse momento que o Masamune apareceu de repente e atacou a Hotaru, forçando-a a fugir. Enquanto fugia, a Hotaru percebeu que o Masamune queria derrotar os vilões do torneio e vingar a garota. A Hotaru pensou que se ela conseguisse derrotar essa pessoa, ela poderia se declarar uma mulher orgulhosamente. E pensar nisso fez com que o rosto da Hotaru se tornasse em um rosto de um caçador. Ela imediatamente irradiou sua intenção assassina e continuamente pressionou e atacou o Masamune. Ele pretendia correr por trás e atacar a Hotaru. No entanto, o que ele não esperava é que a Hotaru estivesse camuflada pelo chão. Aproveitando a oportunidade, ela imediatamente o empurrou para baixo e apontou a sua arma para a cabeça do Masamune. E foi nesse momento que o touro percebeu que a Hotaru revelaria o seu grande poder quando lutasse com um grande objetivo. No entanto, o Masamune não é o tipo de pessoa que fica motivada aí para lutar em prol da justiça. Na verdade, ele só deseja se vingar mesmo. Depois disso, vemos a Hotaru sendo levada para o campo do torneio pelo Masamune e o touro. Assim que ela saiu do carro, ela teve uma sensação muito estranha. Acontece que todos aqui são pessoas completamente diferentes dos adversários que ela conheceu. Todos os participantes aqui olham fixamente para o inimigo, e o Masamune decidiu deixar a Hotaru do lado de fora para que ela pudesse se acostumar com a atmosfera tensa daqui. A Hotaru viu o Nagamasa e correu para abraçá-lo. Ela agradeceu o Nagamasa por tê-la ajudado, e de repente a Hotaru percebeu que todos estavam falando sobre ela e o Nagamasa. O organizador do torneio, o Soji, explica as regras do jogo dessa vez. Primeiro, o líder da equipe sorteará um número que determinará contra quem eles jogarão primeiro, e a última equipe classificada receberá 1 milhão de ienes e o direito de usar esse campo gratuitamente pelos próximos 6 meses. As regras são basicamente as mesmas do jogo de Airsoft padrão. Basicamente perde quem for atingido. Todos terão que usar óculos de proteção e não será permitido fingir estar vivo, mesmo após ter sido baleado. No entanto, existem 3 regras especiais. Primeiro, seus números devem ser iguais. Segundo, você não pode ficar parado. Em alguns jogos, ficar parado é a chave para pegar o inimigo desprevenido, mas isso não é permitido aqui. Terceiro, a regra mais perigosa e especial. O combate corpo a corpo e ataques com faca são permitidos. O Masamune e o touro voltaram e encontraram a Hotaru conversando com o Nagamasa. A expressão do Masamune mudou completamente quando ele viu o Nagamasa. Ao ver isso, o touro imediatamente sacou sua arma e ameaçou o Nagamasa para que ele não se aproximasse do Masamune. O touro então explica a Hotaru que o Nagamasa é o vilão que o Masamune quer tanto derrotar. A Hotaru pensou que se divertiria jogando Airsoft com o Masamune e o touro, mas ela sentiu que os dois estavam sofrendo. Foi nesse momento que o touro agarrou a mão da Hotaru e pediu para que ela salvasse o Masamune da dor. No entanto, o que eles não esperavam era que a equipe deles enfrentaria a equipe do Nagamasa logo na primeira rodada. Existem muitos terrenos para serem jogados, e eles jogarão no terreno da selva, onde podem ser observados de cima. Embora fosse difícil ver qualquer coisa entrar na floresta, todos estavam curiosos sobre os resultados. A Hotaru agora se prepara para enfrentar a equipe do Nagamasa, que é a favorita a ganhar esse torneio de 1 milhão de ienes. O Nagamasa tem 2 armas em suas costas, e a Hotaru achava que no Airsoft apenas o Masamune usava 2 armas. Antes da partida começar, a Hotaru pede ao Masamune que acredite nela, dizendo que ela fará o melhor que puder. A primeira partida durará cerca de 20 minutos, e no final da partida, o lado com mais vidas vence. O Nagamasa agora está extremamente animado com a ideia de esmagar a esperança de vingança dos seus inimigos pelo ano passado. De repente, a Hotaru apareceu na frente deles, e quando ela viu a equipe do Nagamasa, ela entrou em pânico, porque sabia que estava indo na direção errada e imediatamente voltou para trás. O Nagamasa disse que ela correu do ponto de partida até aqui em apenas 48 segundos, e o Fujimoto falou: nossa, que legal, e o que importa é que ele vai matar o inimigo de longe. Do nada, o touro disparou uma bala contra o Nagamasa. Felizmente para ele, Aichi descobriu o projeto e empurrou o Nagamasa para o lado. Aichi não consegue perdoar os seus inimigos e imediatamente entra em ação. A partida entre os atiradores de elite é uma partida para ver quem consegue encontrar quem primeiro. O tiro de antes revelou a posição do touro, e se ela fosse um jogador normal, ela correria direto para ele. No entanto, Aichi é uma flanco atiradora, então ela não faz isso. Normalmente
Geralmente ela mirava de um lugar com boa visibilidade, como o topo de uma colina, mas agora o que ela fez foi colocar uma arma no alto de uma colina, para fazer o touro pensar que ela estava lá, enquanto ela estava embaixo procurando por ele. Ela avista um rifle de sniper nos arbustos, e imediatamente pensa que o touro está lá dentro. No entanto, quando se aproximou, ela descobriu que era apenas uma armadilha que o touro havia preparado. O touro apareceu por trás e a atacou. No entanto, o que o touro não esperava era que a It apenas fingisse ter medo dele, para logo em seguida chutar sua arma para bem longe. O touro rapidamente pegou a arma do atirador e se escondeu atrás de uma árvore. Ele logo vê que a It mudou seu foco para atacar o Masamune. Enquanto isso, a Hotaru está enfrentando o Fujimoto, um usuário de minigun. Ele também é conhecido como arma indolor, pois é dito que você morre sem sentir qualquer dor lutando contra ele. Eu xingaria a família dele inteira. Imagina você tá jogando um jogo de Airsoft e do nada um cara com a minigun. Pegaria um tijolo e tacaria na cabeça dele. E agora a Hotaru foi encurralada pelo Fujimoto, mas ela está determinada a vencer e trazer a glória para sua equipe. Ela correu para frente e chutou o cano da minigun do Fujimoto para que ele não pudesse atirar. Logo em seguida, a Hotaru pulou para trás dele, mas não atirou. Acontece que ela não havia removido a trava de segurança da arma e por isso não podia atirar. Esse foi o erro dela. No entanto, Fujimoto foi legal e admitiu a derrota e aconselhou a Hotaru a ir ajudar os seus companheiros de equipe. Enquanto isso, Masamune continua errando Nagamasa. Treinou tanto para no fim ser um inútil. E o pior de tudo é que o Nagamasa ainda não estava nem mesmo sacando sua arma. De repente, imagens de quando os dois estavam na escola ficam piscando em sua mente. O Nagamasa diz que se ele realmente quiser o derrotar, ele deve usar uma arma de ciclo alto e não as suas Desert Eagles. E essa foi a primeira arma que ele comprou. O Nagamasa então veio por trás e prendeu o Masamune no chão. Ele pegou a arma do Masamune e a segurou perto de sua pele para que ele pudesse sentir bem de pertinho a dor. Obviamente, em uma partida normal é proibido fazer isso, pois mesmo que isso seja uma bala de Airsoft, de perto, a queima-roupa, o bagulho ainda dói. No entanto, ele cobriu a boca do Masamune, tornando impossível que ele gritasse. Do outro lado, a It chama o Nagamasa, dizendo que ela perdeu o rastro do touro. Assim que a It terminou de avisar, o touro de repente saiu correndo e disparou contra o Nagamasa, mas o Nagamasa se esquivou facilmente das balas. O touro ficou extremamente indignado e continuou atirando no Nagamasa. E assim, o Nagamasa foi forçado a se esconder rapidamente atrás de uma árvore próxima. O Nagamasa então correu para trás do touro e deu um soco, fazendo com que ele caísse. O touro sacou sua faca para participar de um combate corpo a corpo, mas ele ainda não era páreo para o Nagamasa. Rapidamente o Nagamasa sacou sua arma e atirou na orelha do touro. E mesmo que o Nagamasa não usasse sua arma e aceitasse o combate corpo a corpo, o touro ainda seria derrotado, pois ele é um bosta. A Hotaru chega e vê tanto o Masamune quanto o touro derrotados. É nesse momento que o Masamune aconselha a Hotaru a se render, porque o Nagamasa é um oponente muito insano. No entanto, ao ver o Masamune sendo pisoteado pelo Nagamasa, a Hotaru correu para frente e empurrou o Nagamasa para longe. Nesse momento, o céu começou a apresentar nuvens escuras e ventosas, sinalizando que uma tempestade estava se aproximando. O roteirista agiu muito bem nesse momento. É assim que vemos que a Hotaru se arrependeu. Ela pensava que o Nagamasa era uma boa pessoa. No entanto, agora ela entende tudo e decide não perdoar o cara. A Hotaru correu para frente e deu um chute na cabeça do Nagamasa, mas ele usou sua arma para bloquear o chute. Ela se esquivou continuamente do ataque e usou sua flexibilidade para se aproximar do Nagamasa. A Hotaru não parecia diferente de alguém que o Nagamasa conhecia. E enquanto essa batalha rolava, o tempo fecha. E assim vemos que o Nagamasa foi encurralado pela Hotaru. Ele então realiza alguns truques psicológicos, dizendo que a Hotaru era uma garota. Isso fez com que ela se distraísse e fosse atingida pela bala da It. Depois disso, a Hotaru passa a se sentir envergonhada, mas ela não pode fazer nada a respeito, pois ela fracassou. Então ela foi embora sem poder vingar o Masamune. O Nagamasa e a sua equipe venceram 5 vezes seguidas, e depois disso tudo, a Hotaru ainda está em choque depois de perder para o Nagamasa. Embora ela tenha dito que poderia ajudar o touro e o Masamune, no fim ela não pôde fazer nada. A Kanai descobre aí que a Hotaru está bastante triste, e depois de ouvi-la contar tudo, a Kanai disse para a Hotaru tentar novamente. No entanto, a Hotaru perdeu a motivação para lutar, e disse que tudo estava acabado e foi embora. A Kanai conhecia a Hotaru desde o primeiro ano do ensino médio, mas nunca tinha visto tão triste. Para ajudar a sua amiga, a Kanai decidiu aprender sobre o jogo de sobrevivência que a Hotaru lhe contou, e decidiu desafiar a Hotaru para uma corrida de 50 metros. Vence quem for menos gorda. A Kanai ficou confusa, porque ela não sabia o que a Kanai estava planejando. No entanto, mesmo estando relutante, ela acabou aceitando. A Kanai pede para que ela não a despreze, porque desde o final do ensino médio até agora, ela nunca perdeu um dia de treinamento para se manter em forma. Hoje, ela até percorreu parte do caminho da estação até a escola, seguindo para a pista de corrida. Antes de entrar na linha de largada, a Kanai de repente murmurou algo para Hotaru. Ela disse que na verdade não importa pelo que elas estão competindo, e que o importante é outra coisa. Enquanto isso, do outro lado da tela, vemos o Fujimoto sendo repreendido pelas enfermeiras por não ter chegado na hora certa hoje de manhã. Enquanto ele está atrasado, Nagamasa sempre chega 20 minutos mais cedo. No entanto, a verdade é que Fujimoto foi até a casa do Nagamasa pela manhã e o acordou. E vendo que o Nagamasa estava muito cansado, o Fujimoto o ajudou, cozinhando e preparando o café da manhã para ele. Enquanto fazia isso, Fujimoto perguntou se o Nagamasa ainda estava cansado
cansado aí após o torneio. Então Nagamasa acabou admitindo que ele gostou mais da partida contra a Hotaru do que das finais, e que agora ele só vai poder viver essa emoção em um próximo campeonato. Após a ajuda do Fujimoto, o Nagamasa recusou a bicicleta dele ao sair do prédio, e no fim ele pegou um táxi e foi embora, por isso ele chegou 20 minutos mais cedo. O Fujimoto ficou irritado com tudo isso, pois eles poderiam ir de táxi juntos, se o Nagamasa tivesse avisado. No entanto, como o Fujimoto é um pervertido, ele quer que o Nagamasa o critique ainda mais. Do outro lado da tela, a competição entre Kanai e Hotaru estava prestes a acontecer, e assim que o sinal da partida foi dado, a Hotaru correu indo direto para a linha de chegada, e infelizmente a Kanai não conseguiu manter o seu ritmo, por isso ela estava correndo atrás dela, completamente cansada, e mesmo que ela tropeçasse e ficasse para trás várias vezes, a Kanai ainda estava determinada a não desistir. O seu objetivo com esse desafio louco era ajudar a Hotaru a receber de volta sua determinação que foi perdida após uma simples derrota. Então, graças à sua amiga Kanai, a Hotaru percebeu que desistir é coisa de gente fracassada, e sabendo aí que ela não é uma fracassada, ela agradece a Kanai de todo o seu coração, pois ela a fez perceber isso. Logo em seguida ela prometeu para si mesma que derrotaria de uma vez por todas aquele pedação de bosta. Sim, ela quer derrotar toda a equipe do Nagamasa na próxima batalha. Porém, antes de fazer isso, a Hotaru queria contar a todos que ela é uma garota. Ela retornou ao seu apartamento e decidiu reunir coragem para confessar que era uma garota. No entanto, quando encontrou o Nagamasa, ele não a deixou falar primeiro e a convidou para fazer um churrasco com o Touro. O quarto do Touro parece um depósito de lixo, com looks de mangá por toda parte. A Hotaru, então sem piedade, jogou tudo no lixo. Foi nesse momento que o Touro percebeu que a Hotaru estava hesitando em dizer algo o tempo todo, e o Touro entendeu tudo errado, e ele começou a pensar que a Hotaru também o achava um cara nojento. Ele não sabe o quanto as pessoas são amigáveis com ele, pois ele não tem ninguém além dos amigos do Masamune. A Hotaru diz que ele não é nojento, apenas um pouco pervertido, que o torna nojento. Ao ouvir isso, o Touro se sente aliviado, embora ser chamado de pervertido não seja muito melhor do que ser nojento. Eles então comeram um churrasco juntos, e a Hotaru, não querendo quebrar o clima, acabou omitindo a verdade sobre ela ser uma mulher. Durante a conversa, o Touro disse que no campo há um lugar para alugar equipamentos para fazer churrasco. Em alguns lugares, os funcionários também cozinham e servem a comida, e a Hotaru nunca havia participado de um churrasco como esse antes. O Masamune ainda está um pouco triste por ter perdido o torneio na primeira rodada. Então, Masamune perguntou a Hotaru se ela conhecia algum aluno do ensino médio da escola que jogasse Airsoft como ela. Nesse momento, o Touro disse que a Hotaru tem uma namorada muito gata. Ele a conheceu acidentalmente na escola da Hotaru. A Hotaru negou e tentou dizer que ela era apenas a sua amiga, mas ela não conseguiu. Em seu coração, agora, a Hotaru estava se sentindo como uma verdadeira covarde. O Touro então aconselhou a Hotaru, dizendo que se ela tivesse alguma preocupação, ela deveria falar com o Masamune. Afinal de contas, ele é um adulto de verdade, diferente dele. Então, quando o Masamune retorna, ele diz que tem algo a dizer primeiro. Ele pergunta a Hotaru se ela realmente gosta do Airsoft, e ela responde que de início não gostava muito, mas desde que ela jogou a sua primeira partida em equipe, ela sentiu muita alegria em participar desse jogo. No entanto, o Masamune foi direto e pediu logo para que a Hotaru deixasse a equipe. Ele não explicou muito sobre isso, e apenas disse que a considerava um terceiro membro. Depois que a Hotaru foi embora, o Touro adivinhou o que levou o Masamune a fazer isso. Simplesmente o Masamune não queria arrastar a Hotaru para sua batalha pessoal, e fazer com que a Hotaru o odiasse e odiasse o Airsoft também. No entanto, o Touro não concorda com a abordagem do Masamune. Se ele continuar desse jeito, o Touro não pretende nem mesmo mais jogar com ele. Ele aconselha o Masamune a não deixar que as assombrações do seu passado o prendam. No dia seguinte, a Hotaru decidiu descobrir por que o Masamune a expulsou da equipe. Ela foi procurar o Nagamasa e pegou a sua arma para desafiá-lo no hospital. O Nagamasa pediu que ela esperasse até depois do trabalho, e então levou os dois até o café de empregadas e armas. Lá, o Nagamasa convidou a Hotaru para a sala de prática de tiro para competir. O Nagamasa acerta todos os alvos, enquanto a Hotaru erra todos os alvos. O Nagamasa diz a Hotaru que ele não revelou ao Masamune que ela é na verdade uma garota. Dito isso, o Nagamasa apresenta a Hotaru o jogo de tiro na cabeça. Ele e ela estarão mirando nesse alvo de silhueta humana simultaneamente, mas existe uma pegadinha. Eles precisam atirar no alvo em ordem numérica e, por fim, fazer um tiro na cabeça. Eles só têm direito a um tiro na cabeça, portanto, acertar esse tiro será quase impossível. Além disso, se você atirar na cabeça antes de atirar nas outras partes do corpo, você perde. Entretanto, mesmo que o Nagamasa consiga atirar em todas as outras partes, se a Hotaru atirar na cabeça no final, ela vencerá. Tu entendeu? Eu não entendi nadinha, sendo sincero com você, entendi nada. Após o sinal da empregada, o jogo começou. A Hotaru atirou imediatamente no abdômen, mas o Nagamasa tirou seu alvo. Ela decidiu pular uma parte e então mirar na mão direita, mas o Nagamasa tirou seu alvo novamente. E durante o jogo, o Nagamasa revelou que ele adora sacanear com a cara das pessoas e que ele deseja ter várias outras partidas contra o Masamune e o Touro, pois zoar com a cara deles é o que torna a sua vida feliz. Ele revela que poderia insultar ainda mais o Masamune se ele estivesse em sua equipe, pois arruinar com a vida daqueles que se acham demais é o hobby dele. Agora, no jogo, só restava a cabeça e o Nagamasa pretendia terminar o jogo. No entanto, dessa vez a Hotaru tirou a vitória dele. Foi nesse momento que o Nagamasa percebeu que a habilidade de mira dela é nula, mas mesmo assim ela acertou. Isso significa que ela estava imaginando a cabeça dele
dele, como aquele alvo de silhueta humana. E com muita raiva, a Hotaru declara para o Nagamasa que ela não deixará que ele fique com o Toru e o Masamune. Ela diz que a próxima vez que eles vão se encontrar será no campo de batalha, e que quando esse dia chegar ela vai cagar na cara dele. Quando ela voltou para casa, o Toru veio e conversou com ela. O Toru revela que o Masamune não está agindo por justiça, e que na verdade ele só está obcecado em derrotar o Nagamasa. Pelo visto, o Masamune acha que não pode se desenvolver se ele não derrotar o Nagamasa no torneio. A obsessão egoísta do Masamune deu origem a duas vítimas. A primeira era uma garota, e por conta dela, eles criaram uma regra que proibia a participação de mulheres. Acontece que o Masamune não queria parar de avançar para ter que proteger uma mulher. Outra coisa é que ele na verdade não gostava de ver uma garota sendo ferida, e a maneira como o Nagamasa luta é um tanto brutal e machuca seus oponentes, por isso ele não queria ver uma garota sofrendo assim. No fim, o Toru também admite seu erro, dizendo que na verdade mentiu para o Hotaru, dizendo que a equipe do Nagamasa era maligna, tudo isso para motivar a lutar contra eles. Ele revela que depois que a primeira garota foi embora, eles recrutaram um novo jogador do sexo masculino. Inicialmente essa pessoa também adorava o Airsoft, assim como a Hotaru, mas esse cara acabou se envolvendo na batalha entre o Nagamasa e o Masamune. Antes de deixar a equipe, ele disse ao Masamune que era por causa dele que ele odiava o Airsoft. Por esse motivo, o Masamune expulsou a Hotaru da equipe. O Toru abaixou a cabeça e pediu desculpas a Hotaru por ter mentido para ela. Ao mesmo tempo, ele implorou para que ela ajudasse o Masamune. A Hotaru então aceitou e foi imediatamente ao encontro do Masamune para desafiá-lo. A Hotaru reservou um ônibus para levar todos ao campo de Airsoft. Se a Hotaru vencer, ela quer dizer algumas palavras para o Masamune, como por exemplo, o xingar. O Toru viu que o Masamune parecia bem hesitante e imediatamente disse algumas palavras para provocá-lo. No fim, o Masamune concordou, mas com uma condição: se ele ganhasse, a Hotaru nunca mais teria nada a ver com o grupo dele. Assim que o Toru sinalizou o início da batalha, a Hotaru disparou balas continuamente contra o Masamune, mas infelizmente a Hotaru tem uma mira muito ruim e ela não acerta nada. O Masamune pensou que o desafio da Hotaru era para ela se vingar dele. Assim, a batalha continuou com a Hotaru se escondendo atrás de uma árvore e respondendo aos disparos. No entanto, ela é incapaz de acertar o alvo a essa distância. O Masamune manteve a distância e depois correu para trás da Hotaru e atirou nela. No entanto, a Hotaru não queria desistir e pediu outra partida. Vendo a teimosia dela, o Masamune acabou concordando. Ele diz que jogará até que a Hotaru se sinta satisfeita. Além disso, ele está planejando abandonar esses torneios de Airsoft depois que ele conseguir fazer a Hotaru desistir. No entanto, embora a Hotaru tenha perdido mais de 10 vezes, ela ainda não desistiu. Isso fez com que o Masamune começasse a se achar um bosta por desistir. Ele se perguntou quando foi que ele se tornou um covarde, que desistia após perder. Ele então abre a boca e diz a Hotaru que ela precisa entender que há pessoas que não podem ser derrotadas. No entanto, a Hotaru disse que estava determinada, porque ela queria derrotar a equipe do Nagamasa ao lado deles em um torneio oficial. Os dois continuaram a trocar tiros um com o outro. Dessa vez, a Hotaru escorregou, e o Masamune imediatamente aproveitou a oportunidade para apontar a sua arma para a cabeça dela. No entanto, a arma do Masamune ficou sem balas, e então ele foi forçado a se esconder atrás de uma tábua. Mas do outro lado da prancha estava a Hotaru. Ela disse com uma voz determinada que a única pessoa que pode brincar com o Toru e o Masamune é ela. Após ouvir isso, o Masamune disse que daria a Hotaru 30 segundos para fugir, e depois de 30 segundos, ele a perseguiria. No fim, a Hotaru vence esse desafio de 30 segundos, e graças a esse desenvolvimento de enredo, esses três loucos por aí se tornam muito mais próximos. Assim o anime termina, e a Hotaru não diz que ela é uma mulher. Sim, mesmo se passando como a pessoa mais corajosa do grupo, no fim ela foi covarde, e guardou esse segredo gigantesco sobre si mesma. Mas pra mim, burros são os caras que não percebem que ela é uma garota. Se fosse eu, só pelo cheirinho eu já ia perceber.